Estamos de volta com o Biografia, o programa feito para que você possa conhecer melhor os seus representantes aqui na Câmara Municipal de Bento Gonçalves. E a gente continua conversando com a vereadora Marlene Pelicioli, líder da bancada do PPS aqui na casa. Vereadora, a senhora estava mencionando que então teve esse envolvimento, né, foi eleita para o Conselho Tutelar, né, começou a vivenciar uma realidade diferente do que estava acostumada. Isso acendeu na senhora um interesse pela política ou esse interesse já vinha de antes dessa experiência? Como foi isso? Na verdade, eu acho que foi um pontapé, né, que faltava ali. Realmente essa vivência no Conselho Tutelar, acho que acendeu um pouquinho mais esse desejo de poder estar fazendo um pouco mais pelas pessoas, porque ali, nesse tempo que eu fiquei no Conselho Tutelar, como eu disse, era uma outra realidade, né? E enquanto conselheira tutelar, a gente fazia sim as nossas atribuições, ajudava, fazia os encaminhamentos, mas eu acreditava que tinha que dar mais, tinha que fazer mais. E quando surgiu a oportunidade, então, de eu concorrer, desde o primeiro mandato, então eu digo, vamos concorrer. No caso, a vereadora. A vereadora. Uhum. Eu concorri, na verdade, a conselheira tutelar em 2005 e depois em 2008. Só que em 2008 teve a eleição também para vereador. Uhum. Então eu concorri nesse 2008 para conselheira e logo então em seguida teve a eleição para vereador. Uhum. Que foi então que eu concorri pela primeira vez. Eu fiquei como suplente, né, mas eu tive a oportunidade de assumir durante 2 anos aqui na Câmara, no lugar do vereador Ayrton Minuscoli, que ele se licenciou para assumir uma secretaria. O vereador que é do PT, né? Do PT, do governo Lunelli. Nós estávamos coligados, então por causa da coligação, então eu era a primeira suplente da coligação. Então no que ele se licenciou para assumir então a secretaria, eu tive a oportunidade então de assumir uma cadeira aqui no Legislativo. Então com 490 votos na primeira eleição. Então a gente pôde então estar aqui envolvida, tá dando a nossa contribuição. E na outra eleição, então também concorri e daí já fiz 1.473 votos. Então triplicou um pouquinho, né? E também, então agora estamos aqui, direto, então, numa cadeira, não mais como suplente, então, para fazer o nosso trabalho de 4 anos. Vereadora, e quando a senhora concorreu pela primeira vez, lá em 2008, né, a senhora já concorreu pelo PPS. Por que a filiação ao PPS? Por que a escolha por esse partido para concorrer? Bom, primeiramente, o PPS sempre me chamou a atenção e nós não, meu pai na verdade ele ajudou a fundar aqui em Bento Gonçalves, então eu comecei a participar, me envolver mais e é um partido, o slogan do partido é um partido decente, então a gente vê que não tem envolvimentos também a nível nacional, enfim, nem vamos entrar, né, nesse contexto, mas é um partido que me chamou a atenção até pela seriedade e o trabalho que eles sempre no decorrer de anos ele veio realizando. Então por essa afinidade mesmo com a ideologia do partido. E para decidir concorrer vereadora pela primeira vez, teve um incentivo da família? Porque a senhora falou, né, que o seu pai foi um dos fundadores do partido. Como foi isso? A família sempre apoiou. Como eu disse, meu pai já tinha sido candidato a vereador por 2 oportunidades, não se elegeu. Pelo PPS? Não, ele era para outro partido. Para outro partido. E depois, então, também ele concorreu a conselheiro tutelar, enfim, já tinha 3 eleições, né? E então eu tive sempre o apoio da família, o apoio também do meu, então ele é namorado na época, agora do meu esposo, né? Sempre também me apoiou. Então a gente, sem contar apoio também de filiados do próprio partido, de amigos, enfim. Então a gente resolveu encarar. E a senhora já está casada há quanto tempo? São 15 anos de relacionamento e 15 anos. 4 de casado. Então desde que tinha 16 por aí? 17.
Olha só. E como é conciliar essa carreira política com o relacionamento? Chega a ser, enfim, alguma coisa que mexe bastante? Na verdade, a jornada não é nem dupla, é tripla. Né? Porque além de vereadora e o marido tem o escritório. Tem a carreira de advogada. A carreira de advogada. Por enquanto não tenho filhos ainda, né? Mas a gente pretende ter. Então a jornada vai aumentando. Então não é fácil, a gente tenta conciliar, né? Dar atenção realmente para os familiares, para o esposo, dar atenção para a comunidade também. Sempre que possível a gente participa então em jantares, em eventos, está sempre envolvido, né? E no escritório também, sempre que possível, as colegas também entendem as saídas, porque realmente então a gente tem que se virar nos 30, né? Sim. Vereadora, e a senhora em 2008 então foi reeleita para o Conselho Tutelar, mas aí se licenciou porque foi ocupar um cargo, né, na prefeitura do Roberto Lunelli. O que a senhora fez nessa época? Eu ocupei um cargo no IPURB, no setor de fiscalização do IPURB, fiquei um período lá e depois então que eu vim para a Câmara, que abriu a oportunidade como suplente então para vir assumir, que o vereador Ayrton saiu. Mas antes de vir aqui na Câmara eu trabalhei no IPURB então. Na fiscalização. Tive uma experiência lá também. E como foi essa experiência no Poder Executivo? Que era uma coisa inédita, né, ainda para a senhora? Sim, ainda não tinha... Foi a única passagem pelo Executivo Municipal. E no setor, na verdade, da fiscalização, é um setor que nem todo mundo gosta, porque a fiscalização fiscaliza. Então, a gente também aprendi muito, né? Muitas experiências. Mas foi muito bom também, e é sempre bom até para o crescimento pessoal, profissional, sempre tudo soma. E a senhora quando assumiu então essa vaga na Câmara, que idade a senhora estava na época? Eu já estava com 25 anos. Então, acho que a senhora assumiu uma cadeira na Câmara com, digamos, 25, 26 anos, começou no Conselho Tutelar com 21. Como foi chegar nesses lugares tão jovem assim? Teve uma resistência por parte, não sei, dos colegas aqui da casa, dos colegas lá do Conselho Tutelar? Como é que foi isso? Ser, né, tão jovem no ambiente dominado por gente mais velha? Na verdade, eu nunca tive nenhum problema, nem tanto no Conselho, tanto no Executivo, nem aqui na Câmara. Não tive esse problema, até porque eu acho que eu tenho, na verdade, uma personalidade mais tranquila também, mais calma, então eu já... até a questão da humildade também, de não chegar, que a gente não deve chegar dizendo, eu sei, eu posso, porque a gente realmente não sabe tudo, né? Então a questão, daqui a pouco, dessa minha personalidade, do jeito também, que eu não tive esses problemas assim por ser jovem ou não ter experiência. Então eu sempre, onde eu chego, eu quero chegar para somar, para contribuir, né? Então nesse sentido eu já penso dessa forma, então acho que por isso que não tive esse problema. E como foi para a senhora quando a senhora assumiu, então, saiu da suplência, assumiu a cadeira aqui do vereador Minúsculi, como é que foi estar na Câmara pela primeira vez? Na verdade, a gente, quando assume, assim, nos primeiros dias, nossa, será? Porque é uma responsabilidade muito grande. É uma coisa boa, é uma felicidade, mas a gente tá nas nossas mãos uma grande responsabilidade, porque a gente vai estar legislando, a gente está legislando para a cidade de Bento Gonçalves, e é uma cidade pujante, né? Então é uma grande responsabilidade, mas a gente vai levando. E tem a questão que, desde o meu outro mandato, do gabinete imóvel, que depois na segunda eleição foi a minha bandeira. O que é o gabinete imóvel? Vocês posso explicar um pouquinho? Claro. O gabinete imóvel, então, é uma ideia que eu copiei, ideias boas a gente tem que copiar, né? Copiei de um vereador de Edu Oliveira, lá de Santana do Livramento. O que consiste o gabinete imóvel? É realmente ir nos bairros com o gabinete, que é com uma barraca,
com a assessoria para atender a população. Esse vereador de Santana do Livramento, ele já era um pouquinho mais avançado, ele tinha um trailer lá. Enfim, então eu gostei, eu estive lá visitando ele, conhecendo um pouco desse projeto e trouxe para cá, desde meu outro mandato. Então, e eu inaugurei o gabinete móvel no bairro Licor Sul, até por eu ser de lá. Pela proximidade, né? E isso, teve então a inauguração. E depois eu estive percorrendo vários bairros e vários distritos de Bento. O gabinete móvel, então, como eu estava dizendo, eu comprei uma barraca e aos sábados à tarde, uma vez por mês, periodicamente, nós vamos nos bairros com a assessoria para ouvir a população. Ouvir quem não tem tempo, porque muitas vezes as pessoas trabalham e não tem tempo de vir até a Câmara, falar com o seu vereador, trazer sugestões, fazer seus pedidos. Então é uma forma de aproximar o vereador, aproximar o legislativo para essas pessoas, oportunizar então essa aproximação. E do gabinete imóvel, então, as pessoas têm a oportunidade de levar suas reivindicações, de conhecer um pouco mais o trabalho do vereador também. Ali perto da sua casa. Isso. E também, além de o vereador estar ali, eu não fico, no meu caso, assim, eu não fico só na barraca, né, vamos dizer assim, no gabinete lá. A gente sai pelo bairro realmente olhando, vendo o que precisa, porque senão acredito eu que só aqui na Câmara a gente não vai saber, se ficar sentado esperando, a gente não vai saber quais são os problemas da cidade, dos bairros. Então acho que é importante a gente tá próximo. E também eu acho que o vereador não pode aparecer só a cada 4 anos pedir voto. Ele tem que estar próximo ao povo, né, à população. Vereador, além dessa busca para essa aproximação, né, com o gabinete imóvel, quais são as prioridades do seu mandato, a senhora diria? Eu acredito que sempre a prioridade é apoiar bons projetos do executivo, independente do prefeito, de quem for o prefeito. Acho que projetos bons a gente tem que apoiar, tem que incentivar. E principalmente os que estão ligados à área da infância e da juventude, questão de família e a área de saúde também. Enfim, bons projetos, acho que a gente tem sempre que tá apoiando, porque a gente não está aqui também só para legislar para alguns, para a cidade toda. E sempre então tem que pensar em prol da cidade. Vereador, e planos para o futuro? A senhora pretende concorrer novamente na próxima eleição? Pois é, já se passaram mais da metade, né, do mandato. E a gente realmente já pensa que, mesmo sendo um pouco cedo, mas já ao mesmo tempo não é tão cedo para pensar, mas acredito que sim, que se Deus quiser vamos seguir, vamos concorrer novamente. Mas é um pouquinho, que nem eu disse, um pouquinho cedo, mas a gente já tem que pensar assim no que a gente quer, no que a gente busca. Então tá bom, vereadora, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Obrigada, eu que agradeço. Como eu disse no início, então, é uma oportunidade muito boa para as pessoas que estão em casa conhecerem um pouquinho mais, e eu me coloco à disposição. O meu gabinete está aberto aqui também para maiores esclarecimentos, enfim. Muito obrigada. A gente volta no próximo bloco. E a seguir, o Biografia conversa com o vereador Professor Clemente, do PDT. É após o intervalo, não perca!